Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Bom, então vamos falar sobre análise de sentimento aí, que não é igual à análise do Pablo, do investidor moderno. Nós temos aqui, pessoal, o S&P 500, eles utilizam aqui uma média, que é a média de 200 semanas, se eu não me engano. E esta média, ela tende a provocar no indicador de pânico e euforia, no modelo de pânico e euforia, esse indicador que quando ele vem abaixo de determinado ponto percentual aqui, ou ele vem abaixo desta linha verde, ele entra em um sinal de compra de longo prazo que dá 100% de assertividade. Não sou eu que falo, é esse analista mesmo do site Sentiment Trader, que eu gosto bastante deles, porque eles analisam o sentimento de vários ativos no mundo todo, né? Não somente criptos, eles analisam vários mercados, opções, derivativos, futuros e assim por diante. Esse indicador, quando ele toca abaixo desta linha pontilhada verde, né, ele mostra que os investidores que compraram os ativos com o preço setado abaixo desta linha verde, após uma média de um ano, possuem, por exemplo, uma média de retorno de 45% de retorno. O percentual geralmente mostra que o índice de assertividade desse indicador, depois que ele chega no seu ponto de 0,5, né? Então, por exemplo, aqui a gente ainda não chegou na base 0,5. Então, com uma possível queda de mais umas 2 semanas, talvez um a 2 meses, né? Levando o preço a cair mais uns 15%, a gente pode chegar no ponto de 0,5 percentual. Esse 0,5 percentual que ainda não tocou, mas que a gente vem ameaçando a tocar, porque todas as vezes em que adentramos nessa região, o preço fatalmente chegou lá cedo ou tarde, que é uma zona de capitulação, né? Aumentou muito a probabilidade de, se chegar a 0,5 percentual no pânico euforia, no modelo de pânico euforia, a gente pode ter um sinal, um indicador que dá um retorno de 100% de probabilidade de retorno, né, de você ter algum lucro comprando nesse 0,5 percentual. Então eles marcaram aí com uma bolinha vermelha que quanto mais próximos de 0,5 a gente está, quanto mais próximos de 0,5 nós estamos nesse indicador, maior a probabilidade de você comprar e se dar bem e ter lucro depois de um ano. Eu ainda vejo que ele deu, né, esse indicador 100% tipo retorno depois de 2 meses, 3 meses e 6 meses, tá? Então, se é um indicador extremamente rentável, tá? É um indicador que dá um sinal extremamente interessante de compra de position trade longo prazo, eu avalio que vale a pena ficar em cima desse indicador, analisando ele, vendo se numa probabilidade dele cair agora no curto prazo, como eu estou especulando, né, que o mercado ele pode cair no curto prazo para entregar esses 15% de baixa ainda, na retomada, ou seja, no momento em que ele tocar o 0,5 percentual, valerá muito a pena você comprar especulando que provavelmente em 2 meses a 1 ano você vai ter lucro sobre essa posição que você entrou, né? Então, em 2 meses, geralmente ele dá um retorno no S&P 500, tá? Analisando as 500 maiores empresas, ele dá um retorno médio de 8%, em 3 meses 17%, 6 meses uma média de 23% de retorno, em um ano 45%, mostrando então que possivelmente é um fundo majoritário, né? Então, uma possível queda
justamente, principalmente após a confirmação da recessão dos Estados Unidos, uma queda de 15% em média, né, de recessão, é um ponto bom de entrada, é um bom ponto de compra para você se posicionar. Dessa forma, gente, na minha visão, e eu vou dar a minha opinião, tá? Para o curto prazo, eu acredito que nós vamos ter mais queda pela frente. Eu acho que nós podemos ter mais umas 2 semanas, ou talvez até mais, para retestar a região dos 17, 18 mil dólares, possivelmente capitular em 16 mil dólares, principalmente se vir algum efeito bastante negativo depois do resultado do PIB americano do segundo trimestre, que pode ter uma queda ou uma queda um pouco mais acentuada e mais rápida no momento em que acontecer. Mas eu acho que entre julho agora, né, mês de entre junho e julho, é um mês em que você tem que começar a pensar em se posicionar para o longo prazo, porque na minha opinião, em 6 meses, talvez um ano, a gente já vai estar com valores sendo cotados mais altos do que o valor atual. Conforme eu expliquei já para vocês em outras lives, eu acho que seria muito ruim o Bitcoin testar 9 mil dólares ainda esse ano. Acho improvável também. Isso pode acontecer no ano que vem, caso a gente tenha um segundo semestre de calmaria, né? Um segundo semestre de pullback. Ele pode sim trazer mais quedas pela frente no primeiro semestre do ano que vem, mas teria que acontecer um cenário um pouco pior do que o cenário atual, e a tendência é que as coisas melhorem a partir de novembro desse ano, quando eu acredito que a elevação da taxa de juros americana vai começar a se estabilizar. A previsão de muitos economistas lá fora é essa, né, de muitos especialistas que utilizam modelos econômicos baseados aí no passado, apontam que a gente vai ter uma calmaria a partir de novembro. Então eu acho que o mercado vai começar a especular altas já a partir de talvez ainda esse mês ou talvez o mês de agosto, e a gente pode ter um segundo semestre de mais calmaria. Então no curtíssimo prazo acho que vem mais queda, mas para o médio e longo prazo acredito em alta infinita, uma alta pelo menos de 50% do fundo anterior, o que poderia trazer a gente a ter um preço, no caso aqui, deixa eu só desinverter o gráfico, né? Pelo menos no curto prazo aí, a gente poderia voltar pelo menos a ter um pullback até os 32 mil dólares, que é a região 0,5 de FIBO no segundo semestre desse ano, tá? Então o meu alvo para o segundo semestre desse ano, para o final do ano, seria 32 mil dólares, seria o valor que eu especularia que a gente vai fechar o ano nesse valor. Beleza, senhores? Como eu não gosto de ficar em cima do muro, né? Então eu dou minha opinião, mas eu não tenho bola de cristal, não prevejo além do alcance. Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto